Daqui a pouco o Léo volta com mais lição. Quem não pegou a lição, pega no fim. Romanos 12, versículo 1. Pode tocar para eu ver se está, porque às vezes fica um pouco alto. Abaixa só um pouquinho. Glória a Deus. Porque se eu já grito, se tiver um outro barulho, eu grito mais ainda. Vamos ler juntos? Eu vou ler apenas 2 versículos agora. Romanos 12, 1 e 2. Amém? Todo mundo sabe isso de cor, é ou não é? Não é, pelo visto. Rogo-vos, pois, irmãos, o quê? Pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Apresenteis o quê? Por quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso o que é? É o vosso culto racional. Ou seja, não basta isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Quem quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na sua vida? Oh, glória a Deus! Então vamos aprender isso agora. Aleluia. Deus, tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és fiel, tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, e esse culto pertence a ti. Viemos aqui te adorar, viemos aqui te agradecer, viemos aqui engrandecer o teu santo nome. Ensina-nos, Senhor, a como fazer um culto que te agrada. Um culto agradável a ti, para que teu Espírito tenha liberdade entre nós, para que a tua vontade seja feita e o teu nome seja glorificado entre nós. Prepara os ouvintes, Pai, abre o coração, tira agora toda e qualquer barreira que ainda possa existir, toda distração no nosso meio, Senhor, todo preconceito que possa haver contra a palavra do Senhor, e prepara-me também, Pai. Hoje sou eu aquele que vai levar a tua palavra, que haja sintonia, Pai, completa com teu Espírito Santo, e que a boca do homem venha se calar e possa falar as palavras inspiradas pelo teu Espírito, para que saiamos daqui aprendendo o que é culto racional, no nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Quem quer agradar a Deus aqui? A pergunta é, o que Deus espera de você hoje aqui? O que Deus espera de você? O que é que seria um culto agradável a Deus? Nós sabemos que o propósito eterno de Deus, desde a criação e até depois da segunda vida, o propósito eterno de Deus é ter comunhão com o homem, é habitar no meio do seu povo. Isso Ele quer fazer. E Ele criou o homem com essa capacidade, com esse propósito, de ter comunhão com o seu Deus. E toda vez que o homem se separa de Deus, ele se torna incompleto, sua vida se torna incompleta, e sua vida se torna vazia, falta alguma coisa. Lá em Adão e Eva havia uma comunhão perfeita, e Adão e Eva tinham a plenitude da presença do Senhor na vida deles. Mas, na hora do pecado, quando vem o pecado, há essa separação. Mas Deus não se esqueceu do seu propósito eterno, e que, embora o homem tenha virado as costas para Deus, Deus não se esqueceu do homem. Diga, Deus não se esquece de mim. E preparou um plano de restauração, um plano em que o pecado pudesse ser anulado, o efeito do pecado, para que de novo, Ele, que é um Deus santo, pudesse ter comunhão com o homem pecador. E Ele começa o seu plano maravilhoso, esse plano maravilhoso que muitas vezes foge até ao entendimento humano. E Ele começa a implantar, e lá, vimos semana passada, lá em Moisés, Ele já começou a chamar Moisés e disse assim,
depois que ele diz assim, Moisés, em Êxodo 20, vocês devem servir a mim, porque não há outros deuses. Lembra disso? Falei semana passada. A seguir, depois de dizer a quem servir, ele diz assim, Moisés, prepara um tabernáculo, que eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero habitar com ele. Esse é o meu propósito. E, a partir daí, ele dá a Moisés, ele estabelece todas as regras, inclusive o tamanho do tabernáculo e todo tipo de oferta e sacrifício que o ser humano, naquela época, o povo de Israel, deveria fazer para ter remissão dos seus pecados e comunhão com ele. Para que o povo fizesse um culto, entre aspas, agradável a Deus. Amém? Isso foi feito e as pessoas tinham na literatura, no Velho Testamento, tinham escrito e determinado, estabelecido o que deveriam fazer para fazer um culto agradável a Deus. Mas a velha aliança se foi. Jesus Cristo veio, morreu por nós, o seu sangue foi derramado, vem o Novo Testamento. E a pergunta que surge agora é, o que é que nós devemos fazer? O que é agora, o que ficou daquele tempo e o que não ficou? O que é agora um culto agradável? Onde está escrito isso? O que é servir a Deus? E mais tarde, o que é adorar a Deus de uma forma agradável? Hoje nós vamos explicar, porque Paulo, aqui nesse versículo 12:1, ele sintetiza muito bem, embora não seja completo, é uma boa definição daquilo que Deus espera de nós no Novo Testamento. Ele define aquilo que é culto racional, ou seja, um culto lógico, aquilo que o ser humano, e somente o ser humano, pode apresentar diante de Deus. A Bíblia diz que tudo, né, é para a glória de Deus. As pedras, as árvores, tudo é para a glória de Deus. Mas só um homem pode oferecer um culto racional, porque Deus fez o homem desta forma. Deu a ele capacidade de pensar, de amar, de decidir, de fazer escolhas. Hoje, então, eu quero pegar o que Paulo diz e responder o que é um culto racional. Se der tempo, eu quero mostrar as principais barreiras para que a gente faça esse culto racional que agrada a Deus. E no final, nós vamos procurar realizar esse culto, oferecer esse culto a esse nosso Deus, em nome de Jesus. Você já entendeu o que vai fazer aqui? Você hoje vai entender o que Deus espera de você no culto. O que é um culto racional? Depois, se der tempo, você vai ver as barreiras que o inimigo e você mesmo cria. E você precisa enfrentá-las e vencê-las para apresentar algo que é digno do nosso Deus, para que ele venha se alegrar e se derramar sobre cada um de nós nessa casa. Quem quer isso? Dá um glória a Deus. Mas o que é culto racional? Veja bem, 12:1. Paulo começa, rogo-vos, pois. Toda vez que tiver um pois, um portanto, você precisa entender o que está acontecendo antes para chegar a essa conclusão dele, do pois. Ele vai assim, portanto, rogo-vos. Portanto, o quê? E você vai pegar o portanto, você pode pegar desde o 11:33 e você pode pegar desde Romanos 1. Paulo está explicando tudo a igreja de Romanos. Ele lá no capítulo 1 ele diz assim, ó, os homens são indesculpáveis, porque a glória de Deus está em todos os lugares. E eles insistem pela sua inteligência, o seu intelecto, e dizer que que Deus não existe, e começam a glorificar coisas criadas. E é por isso que Deus deixa esses homens as suas paixões. Lá no capítulo 2, no capítulo 3, ele fala que todos nós pecamos, e todos nós carecemos da glória de Deus, e todos nós somos culpados e devedores diante de Deus. Amém? No capítulo 4, ele começa a dizer que a salvação vem pela fé.
E ele continua no 5, falando que antes Deus nos amava, quando nós éramos inimigos de Deus, quanto mais agora, que nós nos rendemos a Ele em Jesus Cristo. No capítulo 6, ele explica o simbolismo do batismo, morremos para o pecado e somos considerados agora vivos para servir a Cristo. No capítulo 7, ele não para no 6, não só vocês são uma nova criatura, mas a partir de agora o Espírito Santo habita em vocês. E vocês têm poder dentro de vocês para vencer o pecado. Isso faz parte do plano de restauração do Senhor. No capítulo 8, ele diz: não fiquem mais atemorizados, vocês não precisam mais de um espírito de escravidão, não, vocês agora têm um espírito de adoção, vocês agora têm um pai, e vocês podem dizer: Abba, Pai. No meio do capítulo ele diz assim: vocês têm o Espírito Santo, vocês não sabem como orar, mas até isso, Deus proveu, o Espírito Santo ora em línguas para vocês. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e segue seus propósitos. Isso tudo aqui é um resumo meu, tá bom? E depois ele diz: nada nos separará do amor de Deus, aleluia. E ele vai nesse crescendo, falando das maravilhas de Deus. E ele chega no 11:33, que eu devo falar mais semana que vem, vou apenas ler agora. E ele chega assim, clamando, dizendo: ó profundidade de quê? Da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu o quê? A mente do Senhor. Ou quem foi o seu conselheiro? O que primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Agora todos juntos vamos ler o 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tendo em vista esse versículo maravilhoso, porque dele, ou seja, ele está dizendo assim: a fonte de todas as coisas vem de quem? Deus. Tudo que foi criado vem de Deus. E foi por meio dele. Foi criado através dele, pela criatividade dele e pelo poder dele. Amém? Diga para o seu irmão: você foi criado por ele, pelo poder dele. E mais ainda, diz a palavra que não só ele criou, mas ele sustenta também tudo aquilo que ele criou. Só que ele não é só a fonte, é para ele também é o alvo. Ele criou tudo para ele, tudo para a glória dele. Ele criou o homem para ter comunhão com ele, o homem se afastou e ele diz: não, o homem não vai ficar afastado, ele vai vir de volta para mim, aleluia. E por isso então, Paulo diz: não é possível que vocês fiquem calados e insensíveis. Depois de saber todas essas coisas que Deus fez por vocês, eu tenho que dizer a vocês: rogo-vos, mais do que peço, rogo-vos, não fiquem parados, como se nada tivesse acontecido, não fiquem insensíveis. Olhe para esse Deus Criador, que criou todas as coisas, que cuida de cada um de nós, e façam algo, deem uma resposta. É aqui que começa o culto racional, ele começa aqui. Ele não é um culto cego, ele não é uma devoção cega. Há uma razão lógica para você responder, para você adorar a Deus. E a razão é tudo que Deus é e tudo que Deus fez por você. Tenha gratidão e responda a esse Deus maravilhoso, disse Paulo. Pelas misericórdias de Deus, é isso que ele está dizendo: respondam pelas misericórdias. Tudo isso que foi contado aqui, a graça e da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus se renovam a cada dia, e elas são a razão de nós não sermos
A cada dia, quando você acordar, meu irmão, saiba que é pela misericórdia de Deus que você acordou. E dá um glória a Deus por estar acordado, e começa a agradecer pelo dia de hoje, por você estar aqui, porque foi Deus que permitiu. E Paulo está dizendo isso. Não fiquem fazendo as coisas aqui temporais. Olhem para o céu e vejam. E façam alguma coisa. Fazer o quê? Apresenteis. Apresenta. Lá no Velho Testamento a pessoa não ia lá e apresentava oferta? No Novo Testamento você vem também e apresenta. Apresentar o que, Paulo? O que eu posso? Animal? Não. Ele diz assim, apresentai o quê? O vosso corpo. O vosso corpo. E Paulo, ele é de uma precisão maravilhosa. Em primeiro lugar, quando ele fala corpo, ele está querendo falar de todo o seu ser. Nós somos uma coisa só. Como naquela época existia uma corrente filosófica que dizia que o corpo era sujo e corrupto, e a mente e a alma era limpa e pura, e que o homem devia então adorar a Deus com a sua mente e com a sua alma, já que o corpo era realmente corruptível, então eles podiam fazer o que queriam com o corpo, entendeu? Faziam o que queriam com o corpo e adoravam o Deus deles só com a alma e só com a mente. Paulo chegou e falou, não é nada disso, vocês são um só, vocês são completos, corpo, alma, espírito é uma coisa só, criada por Deus, a gente divide só para efeito didático. Vocês precisam adorar a Deus e apresentar também o seu corpo. Em 1 Coríntios 6, marca aqui que nós vamos voltar, mas vai lá rápido em 1 Coríntios. Ele vai mais fundo. Que valia qualquer coisa, quem vê aqueles filmes antigos lá, e até em Roma mesmo tinha isso, né? Na corte o negócio pesado, é ou não é? O pessoal nem via, ainda bem, está tudo santificado, nem vê essas coisas, glória a Deus. 5. Não sabeis que os vossos corpos, 15 aliás, 6, 15. Não sabeis que os vossos corpos são o quê? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou você está com Deus ou está com a prostituta, porque Deus não vai se unir à prostituta. Paulo está dizendo isso. Por isso, 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E agora a conclusão dele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em nós, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. Amém? Agora a conclusão dele. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois o quê? Paulo está dizendo, o corpo não é esse negócio que vocês estão falando, não. Ele não é para ser instrumento do pecado, não, e dizer que ele é impuro e acabou, vamos servir só com a alma. Nada disso, não. Na verdade, o corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. O Espírito do Senhor habita em você, Deus habita em você. Então, o corpo não é para instrumento do pecado, o corpo é para glorificar a Deus. E não só o corpo, corpo, alma e espírito. O que Paulo está dizendo é, apresenteis todo o vosso ser diante de Deus. Primeira lição.
inclusive o corpo. Você que está aqui hoje, eu tenho uma pergunta para você. Qual é a parte do corpo, do teu corpo, que ainda é instrumento do pecado? Que ainda não glorifica a Deus? Sua boca, a boca é complicada. Suas mãos, o seu trabalho, fruto do seu trabalho, desonesto. Seus olhos, onde você bota os olhos, cobiça coisa que não é tua. Seus ouvidos, você coloca o ouvido para ouvir besteira. Teu coração, que ainda não pertence a Deus. Tua mente, que você abre para ouvir pensamentos que não são do Senhor. Hoje você vai ter chance de entregar tudo isso a Deus. E dizer, Senhor, eu quero mudar. Às vezes não consigo, mas eu quero mudar. Amém? Voltamos para Romanos 12. Primeira coisa que Paulo fala é: apresenteis o vosso corpo por sacrifício, o quê? Vivo. Porque tanto os pagãos, os bárbaros pagãos, tanto os judeus, e ele está ensinando aos dois aqui, o que eles faziam? Matavam animais. E tem coisa pior. Quem serve ao Deus Moloque, matam crianças. De vez em quando você vê crianças desaparecidas, irmãos. Não é conto da carochinha, não. Ou é para ganhar dinheiro mandando para o exterior, ou muitas vezes é para sacrificar a criança e derramar sangue. Entregar o sangue à entidade para ganhar alguma coisa. Se você vê nas encruzilhadas, sempre tem um animal morto. É ou não é? O sangue foi derramado para, entre aspas, alimentar a entidade, para fazer um pacto entre a pessoa que está oferecendo e o seu, entre aspas, Deus. E Paulo chega e diz assim, não é nada disso. Sacrifício de animais no santuário é Velho Testamento. Agora, o sangue maravilhoso, incorruptível do nosso Senhor Jesus Cristo já foi derramado. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Não é preciso mais que se derrame qualquer sangue. No Velho Testamento tinha a remissão dos pecados, que era com o sacrifício do animal, e o sangue vinha a remissão. Nossa oferta não tem nada a ver com essa. Essa já foi realizada pelo Senhor. O teu perdão não é você que consegue, é Deus que já te deu em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Amém? Mas lá também tinham outras ofertas de gratidão, de reconhecimento a Deus pelo que Ele faz. Esse sim, essa sim é o teu sacrifício, essa sim é a tua oferta. E é um sacrifício vivo. Que bom! Eu não preciso morrer por Deus. Eu preciso viver por Deus. Eu preciso viver para Deus. Esse é o meu sacrifício. A minha vida, não só o meu ser, a minha vida entregue ao meu Deus. Hoje eu quero fazer uma oração aqui. Por aqueles que um dia já derramaram sangue de animais. Não tenha vergonha, nós fomos enganados por muitos anos, eu também já fui. Se algum dia você já pediu para fazer uma oferenda em algum lugar com derramamento de sangue, você precisa pedir perdão sobre isso, para quebrar esse pacto que foi ligado, para não te incomodar, porque o sangue de Jesus é maior que isso, você não tem mais medo disso. Amém? Você não precisa ter mais medo, porque se você faz isso ainda, há uma ameaça dizendo, se você parar de fazer, eu vou te matar. Vai matar nada. Se você estiver em Jesus Cristo, não vai matar nada. Tu vai receber vida no Senhor Jesus Cristo.
Por isso, se você é uma dessas pessoas, só levanta teu braço direito que eu quero fazer uma oração. Se tiver alguém, mais alguém, que já fez isso alguma vez, então oro por você sozinho mesmo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós agora intercedemos pelo irmão e por aqueles que já fizeram e não lembram. E te pedimos, Senhor, perdão, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E que a partir de agora, aquele sangue não tenha nenhuma influência mais na vida desse homem, na vida dessa mulher. Pelo contrário, a partir de agora, o coração dele se abre. E o sangue que tem influência é o sangue de Jesus. Ele está coberto pelo sangue de Jesus. E nenhuma mais ataque maligno pode atingi-lo para a glória do Senhor. Amém. Sacrifício vivo do nosso Senhor. Amém. De novo aqui, você deve servir com o seu ser e com a sua vida. Pensa até o final do culto. Qual é a área da sua vida que ainda não está entregue a Deus? Que você ainda não tem confiança suficiente em Deus? Às vezes é a área sentimental. Sabe como você faz do teu jeito? Está tudo dizendo que não é. A Bíblia diz assim, julgo desigual, você às vezes insiste. A área profissional, a área financeira, que a palavra está muito clara, que você deve apresentar diante de Deus com os seus dízimos e ofertas, mas você ainda está muito no início e não consegue ainda entregar essa parte da tua vida. O culto racional é lógico. E você deve tomar essa decisão. Até agora, o que é culto racional? É servir com todo o meu ser e com toda a minha vida. Amém? Como? Sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, como eu sirvo? Como Paulo quer que eu sirva? Primeiro, um sacrifício santo. Um sacrifício separado. O crente tem o espírito vivo. Nasceu de novo. Não fez nada por isso, a não ser responder mediante a fé, um ato da graça de Deus. O teu espírito, se você já se rendeu a Cristo, o teu espírito está vivinho aí. E ele não precisa ser renovado. Mas a sua alma, as suas emoções, a sua mente precisa ser renovada. O seu corpo precisa ser mortificado a cada dia. Nós nascemos de novo e Paulo está começando a dizer, vocês precisam se santificar. Na verdade, você não se santifica, é Deus que te santifica. Você deixa Deus te santificar. Quem é santo aqui, diga amém. É e não é? É Deus que te santifica. Santo como o Senhor nós não somos, mas nós estamos num processo de santificação. É por isso que Paulo não parou em Romanos 12:1. Ele falou, o que está escrito aí no 12? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Há coisas que ainda precisam acontecer depois que você se entrega a Deus. Há um processo, há uma caminhada de crescimento. Uns chamam de santificação, outros chamam de transformação. Tudo isso é a mesma coisa. É você transformando e restaurando o teu interior, a tua mente. Não se conformeis, não continue pensando como o mundo pensa, os valores do mundo. Comece a ouvir a palavra de Deus, vê o que ele ensina. Quando tem um ensinamento do mundo que conflita com o ensinamento de Deus, fique com o ensinamento de Deus. E você começa então a entrar nesse processo, se separando para Deus, cada vez mais. A sua mente sendo renovada, e você entra num ciclo que eu chamo ciclo de transformação ou santificação. Isso Paulo quer que cada um de nós venha caminhar dia após dia.
E não só a alma e a mente, venha comigo em Colossenses 3:5. Quem é nova criatura aqui, diga amém. Mas quem também tem a velha criatura dentro, diga amém. Tem sim. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ainda está lá a influência do pecado dentro de você. Que ele começa dizendo o quê? Vamos lá? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Porque a avareza o cara vive com a mão fechada, né? O Deus dele quem é? É o dinheiro. Por isso que Jesus fala, você não pode servir ao mesmo tempo a mim e ao dinheiro. Então ele é mais do que isso, ele é um idólatra. 6, por essas coisas é que vem a ira de Deus. 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Quem já andou assim, diga amém. Agora não vai andar mais não. Agora, diz o 8, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. E pior aqui o 9. Olha o 9 aí, fala com seu marido assim, sua esposa. Diz assim, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e revestistes do novo homem que se refaz. Sacrifício santo é isso, é entrar nessa jornada, nesse processo de santificação, sem o qual não veremos a Deus. É não parar. Ninguém de uma hora para outra vai ficar santo. Nunca mais pecar. Não existe. Todos nós temos a natureza, uma fábrica de pecados dentro de nós, mas nós temos um processo de santificação e cada vez mais nós controlamos os desejos da nossa carne. Amém? É isso que Paulo está dizendo então. Diga para o seu irmão, santifica a sua vida como um todo. Cristo deve ser glorificado na sua vida como um todo. Aleluia. De forma santa e agradável. Aleluia. Deus quer que a sua oferta, irmão, seja agradável. O que é agradável? Primeiro, não faz por obrigação. Não faz por imposição. Não faz porque o pastor está falando. Está mandando. Você não precisa mais disso, você não pode entrar mais nessa igreja. Você não pode fumar, porque se você fumar, tu não entra nessa casa mais. Óbvio que, pastor. É porque um dia ele já fumou e ficou assim. Agora está dizendo para não fumar. Quem faz a obra é o Espírito. É bom fumar? Claro que não. Mas o pastor não pode impor, ninguém pode impor nada a ninguém. O sacrifício que Deus espera é agradável. Você ensina o caminho, você diz o que é bom, o que é ruim. A pessoa toma a decisão. E quanto mais ela estiver colocando a vida dela diante de Deus, mais o Espírito Santo vai ter poder dentro dela para anular a força do vício, da bebida, do pecado, da droga, seja o que for, da prostituição, da lascívia, seja o que for. É um processo que Deus vai te fortalecendo e você, com a ajuda de Deus, vai quebrando. E, por favor, não condene ninguém, porque o Senhor quer que as pessoas sejam restauradas, não que elas se afastem. Jovens dessa igreja, vou fazer agora as 10 regras para que a juventude possa adorar nessa igreja. Vou escrever aqui as 10 regras. Viu, Rafael? Viu, Arão? Não ri não. A partir de semana que vem vai ter 10 regras aqui. Aí os caras que entram na juventude e gostam do que está acontecendo aqui, vão começar a tentar cumprir. Daqui a 4 meses, ninguém consegue cumprir mais. O que eu faço? As pessoas começam a fazer escondido.
Você lembra que eu brinquei semana passada aqui, que aqui todo mundo é santo? Quando vai para casa que a gente conhece, ou não é? As pessoas começam, meu irmão, diga para o seu irmão, não é, tem que ser agradável, é um ato de resposta a Deus, é um ato de reconhecimento a Deus, é um ato de amor a Deus, é um ato de confiança em Deus, sabendo que Ele vai te ajudar, e gradativamente você vai conseguir vencer todos esses problemas na sua vida, amém? Por isso Paulo deixou lá, porque dele, e para ele, e pelo meio dele, são todas as coisas. Grave esse versículo, é pelo poder dele que você se santifica, e é por esse amor tão grande, de Deus para com você, você começa a reconhecer, e aí você fica incomodado com esse amor, e tenta responder a Deus de alguma forma, começa a querer agradar a Deus de alguma forma, e mais uma coisa apenas, primeiro, não é obrigado, segundo, é pelo sangue de Jesus. Jesus disse, ninguém chega ao Pai, se não for através de mim. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e sabe que lá no Velho Testamento tinham 3 cortinas, ou portas, tanto faz, que separavam as 3 etapas do tabernáculo, até chegar ao Santo dos Santos. A primeira, eu sou o caminho. Sabe qual era o nome da primeira? Caminho. Sabe qual era o nome do segundo para chegar no Pai? Verdade. Sabe qual é o último? Vida. Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro caminho. Não era aquele do Velho Testamento. Aquele que entrar por mim, vai conhecer a verdade. E quando ele conhecer a verdade, ele vai começar a viver a verdadeira vida abundante, dada por Deus. Aleluia. Por isso, agradável é um ato voluntário, mas vindo de Deus, em Jesus, pela fé. Por isso que Hebreus, vem comigo em Hebreus. Hoje aqui, não sei não. Não sei se vai dar para chegar ao final, mas acho que sim. Estou mais rápido do que eu esperava. Com a ajuda dos irmãos, chegaremos lá. Homens de fé, chegaremos lá, é ou não é? 10:19, todos juntos? Tendo, pois, o quê? Ninguém ainda chegou em Hebreus 10. Peraí, deixa o pessoal chegar mais. Pega teu celular e faz assim, ó. Tira do WhatsApp e bota na Bíblia. Aí entra lá em Hebreus 10:19 diz assim, tendo, pois, irmãos, o quê? Intrepidez para entrar onde? Na intimidade de Deus. Como é que você entra? Pelo sangue de Jesus, que é o quê? O novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, o véu que separava, isto é, pela sua carne. Ele já entregou a carne dele, você não precisa entregar mais nada lá para morrer não. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos dele com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado pelo sangue de Jesus, e de má consciência, e lavado com o corpo com a água pura. Aleluia. É possível chegar à presença de Deus, aleluia. Sacrifício vivo, santo e agradável, ato de amor, ato de resposta em amor. Isso é o culto racional. Vamos fechar o que é culto racional para ir adiante? Vamos resumir. Diga comigo, culto racional não é culto cego. Não é superstição. Não é ritual. É um culto que tem uma razão. Ela tem uma motivação. Ela tem um propósito. Adorar a Deus. E ela tem uma oferta. Diga, tem uma oferta a ser apresentada a Deus de forma viva, santa e agradável. Aleluia.
que Deus espera de você hoje é que você faça esse culto a Ele, ofereça todo o seu ser, toda a sua vida de forma agradável. Falando parece ser fácil, né, irmão? Só que o irmãozinho lá, o irmão não, nosso inimigo das nossas almas, sabe disso tudo. Que se você começar a fazer seu culto racional, ele começa a perder poder sobre a tua vida e nunca mais vai poder te incomodar, você que vai incomodar ele. Então o que ele tem que fazer com essa igreja e qualquer outra igreja? Tentar impedir que se faça o culto racional. Tentar impedir que sua oferta seja entregue a Deus. Venha comigo em Gênesis. Você grava isso, porque o que ele fez com Abraão, aves de rapina, já falei isso aqui uma vez, você tem que decorar isso, irmão. Abraão estava se preparando para fazer uma oferta a Deus. Deus estava falando com ele sobre tudo que ele ia fazer, não dá tempo de entrar no detalhe. No versículo 8 ele pergunta a Abraão: Senhor Deus, tem que saber o capítulo, é 15. Tem que saber o capítulo, irmão, senão você não acha não. Capítulo 15, 8, diz assim, 15, versículo 8. Então lá, Abraão ainda é Abrão, né? Abrão está conversando com Deus. Aí Abrão perguntou, Deus fez um monte de promessa. Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu no meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. Então, como é que eu vou saber que tudo isso vai me dar, Senhor? Pega uma oferta, Abraão. Faz uma oferta agradável a mim. Como é que é essa oferta que tu queres, Senhor? Deus estabelece, não o homem. Pega o cordeiro, pega os animais, corta no meio e deixa aí que vai ser essa oferta. Como cada um de nós hoje tentando formar a sua oferta para entregar. O que acontece no versículo 11? As aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, cadáver de quem? Da oferta. Porém, Abraão as enxotava. Oh, aleluia! Deus está nos ensinando algo maravilhoso aqui. Tudo que Deus podia fazer por você, Ele já fez na obra de Jesus na cruz e na ascensão de Cristo. Amém? E Ele te pede uma oferta. Amém? Para que Ele possa cumprir as suas promessas, você precisa, como Abraão. Só que existem aves de rapina que querem impedir a tua oferta de se chegar a Deus. Aí a oferta pode ser, às vezes, o dízimo, quer corroer, pode ser hoje, tem um monte de coisa que ele insiste, pode ser, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O mais importante, cabe a você enxotar. Deus não vai enxotar as aves de rapina. Essa é a tua parte. Oferecer a oferta e prezar pela boa oferta. Cuidar da boa oferta. Amém, irmão? Já tem algo aqui interessante. Mas, pastor, como é que é então que ele faz? Primeiro, vou falar só 3. Eram 6, não vai dar tempo. Vou falar 3 coisas que o inimigo faz só hoje. Primeira, você faz o culto de corpo ausente. Quem já fez o culto de corpo ausente? O irmãozinho chega para o pastor e diz assim, o pastor fala para ele: pô, irmão, não estou te vendo nos cultos, cara. O que está acontecendo? Está doente? Não, pastor. Eu não tenho ido lá mais, o meu espírito está lá. Está lá, estou com o senhor, não abro. Estou ligado em Deus.
Jesus não entendeu nada, o irmãozinho, porque Jesus disse assim, olha, o Espírito até que está pronto, né? Jesus falou assim, o Espírito está pronto, a carne é que você precisa vir aqui para fortalecer a tua alma, restaurar a tua alma, para controlar a tua carne. Se você ficar em casa só no Espírito, tu tá ferrado, tu não vai ser transformado. E mais ainda, quando Deus pede uma oferta, Ele não pede só o Espírito, Ele pede tudo. Diga comigo, culto de corpo ausente é brincadeira, irmão. Mas a gente está falando de brincadeira, mas muitas vezes o inimigo tenta impedir você de chegar aqui. A ave de rapina parece que baixa na nossa casa no domingo de manhã. E começa uma confusão generalizada. Ah, quer saber de uma coisa? Vou à noite. Aí quando chega a noite, quer saber de uma coisa? Vou domingo que vem. Não é? Afinal de contas, hoje tem um jogo aí, sei lá qual jogo vai ter, né? Olha, eu dou glória a Deus que você hoje veio esse culto, amém. Então, o inimigo já não te pegou mais, amém. Você conseguiu chegar até aqui, dá um glória a Deus por isso. E eu sou grato a Deus pela tua vida, por ter vindo aqui. Sou grato a Deus por todos aqueles que estão servindo aqui, aleluia. Todos aqueles que estão querendo crescer no Senhor, sou grato a cada um deles. Só que Deus ainda me pediu uma coisa para lembrar para os seus irmãos. Hebreus 10 de novo. Vai para lá, para o Hebreu, volta para cá, para... Ei, Deus do céu. Eu leio, não precisa chegar lá não. Eu leio. Não deixemos, é um versículo só. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de... Ninguém quer nem falar, irmão. Como é costume de alguns. Claro que não é você, porque você está aqui. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Você vem aqui para ser fortalecido, às vezes você não consegue vir. E o outro começa, agora tem um monte de heresias dizendo que não precisa mais ir no templo. E eu tenho explicado que são duas asas, grupo pequeno e o templo, a assembleia. Os dois são necessários. Por isso que Deus está falando é o seguinte, você está vindo, glória a Deus. Pensa na pessoa que não veio. Incentiva essa pessoa a vir. Admoesta essa pessoa a voltar a vir, que é para o bem dela. Amém? Glória a Deus. Segundo culto de corpo presente. Um era de corpo ausente. O segundo culto é o culto de corpo presente. Você está presente, mas está assim, ó. A tua mente está... O corpo está aqui. Deus falou, é corpo, alma e espírito. Inclui a mente. Mas a tua mente está sobrevoando a manifestação que vai haver em Copacabana, talvez. O jogo de hoje à tarde, talvez. A conta que você vai precisar pagar amanhã. O problema que te ocasionaram ontem. E a sua mente começa a passear. E como é que você vai oferecer a mente ao Senhor? Se ela está... O teu corpo está paradaço. Pode confessar, irmão. Quão frequentemente a tua mente viaja nos cultos? É a sua responsabilidade trazer a mente de volta a Deus. Começar a pensar de novo, eu estou aqui na presença de Deus. O que é que eu vim fazer aqui? Eu vim adorar a esse Deus maravilhoso.
estou cheio de problemas lá de fora, mas agora é hora de eu adorar, entrar na presença dEle. Começa a pensar de novo na grandeza dEle, começa a conversar com Ele, começa a repreender esse pensamento. Pastor, repreender pensamento? O cristão precisa, já falei 1000 vezes, o cristão precisa aprender a selecionar os pensamentos que fazem ninho na sua mente. Agora é pensamento ligado na palavra que Deus está querendo falar com você hoje. E às vezes o que Ele fala com você hoje resolve o problema na semana. Mas você está aqui, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E Deus está falando, você não está ouvindo. Diga para o pastor, vai devagar, pastor. Você tem participado do culto ou tua mente tem viajado? E esse te leva para o terceiro culto, imediatamente. Suponha que você conseguiu trazer tua mente, mas é corpo, alma e espírito. Agora você precisa trazer o coração. Quantos e quantos cultos, irmãos, se tornam ritual? Até que a mente está no culto, só que no ritual. O que precisa fazer agora? Você entrega a sacola como porcos. Glória a Deus, você tem que fazer isso mesmo. Mas muitas vezes o teu coração não está no culto, como muitos hoje não estão. O culto foi feito para te fortalecer e para impactar a tua semana. Foi para isso que é. Culto é alimento. Pode dizer para o seu irmão, culto é alimento. Mas o tempo vai passando e você vai se perdendo e o teu coração vai começando a ficar dividido por alguma coisa. Com os cuidados desse mundo, com prioridades que você tem lá fora. Ou o coração começa a se fechar. Porque você ficou chateado, por exemplo, com um pastor, está chateado com alguém, entra a mágoa, e o coração começa a fechar. E o coração começa a se desconectar do culto. Pior não, melhor. Semana que vem você vai voltar para o culto. Só que o coração ainda está desconectado, porque ele estava desconectado naquele dia. Deus queria sarar o teu coração, mas você estava desconectado e continua no próximo culto. E aí começa a fazer tudo de forma de um ritual. Está na hora de louvar? Deixa eu ir lá. Está na hora de sentar? Deixa eu sentar. Está na hora de dar o dízimo? Deixa eu dar meu dízimo. E aí as pessoas começam a ouvir semana a semana, mês, ano, aos cultos, e não são transformadas. Elas são iguais ao que eram há 6 meses atrás. O pior é que acham que estão servindo a Deus de forma agradável. E não estão. Claro que estou sendo radical, Deus se agrada com a tua vinda, Deus se agrada com você servir, mas o que eu estou falando é que nós podemos melhorar. Deus quer mais, para que Ele possa se liberar, Ele quer entrar no teu coração, quer acabar, quer mudar com tudo que está ruim, transformar a tua vida e te abençoar, para que você experimente a perfeita vontade de Deus. Mas com o coração fechado e desconectado, e fazendo um ritual e uma obrigação no culto, você não chega lá. E se você, a maioria não chega lá, a congregação não chega lá. E quando a congregação não chega lá, nós recebemos apenas migalhas de bênçãos. Quando o desejo de Deus é dar muito mais a cada um de nós. Ao invés de você entrar num ciclo de vida e transformação, como eu falei, de santificação, de transformação, você está entrando num ciclo vicioso. Diga para o seu irmão, o culto
deve impactar a sua semana. E a sua semana deve impactar o culto. Quando você chegar aqui, você tem que olhar e dizer, estou na presença de Deus. Tem uma hora sempre que eu mando você refletir, dizer, o que eu fiz nessa semana? Fiz coisa errada, tem que botar diante de Deus e pedir perdão. Não fiz, não lembrei de nada, agradece a Deus que Deus te deu mais uma semana de vida e você está aqui. A semana impacta o culto impacta a semana. Senão vira frio. Eu sei que existem pessoas que chegam cansadas aqui. E eu dou glória a Deus pela tua vida que vem cansada. Não estou falando com todos, porque tem alguns que fazem o máximo que conseguem, mas outros estão bobeando. Venha, isso acontecia em Isaías 1. Está quase chegando o fim, irmão. Está chegando a hora. Isaías 1:11. Se o culto virar ritual, Deus vai falar assim para nós. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, de suas ofertas? Estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro. Essa era a forma como ele tinha estabelecido o culto daquela época. Eles tentam fazem um ritual, mas não está agradando a Deus. 12. 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim o quê? Abominação. Fim desse versículo 13. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento. As vossas festas da lua nova, as solenidades, a minha alma as aborrece. 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Por quê? As mãos estão cheias de sangue, cheias de injustiça. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai. Ele está dizendo assim, vocês continuam fazendo o que sempre fizeram. Como se nada estivesse acontecendo. Vem aqui, fazem um culto ritual que não influencia na vida de vocês. O culto continua na semana. Eu quero não só o rito, eu quero o corpo, o ser e a vida. Eu não quero só que vocês permaneçam paralisados, eu quero uma transformação. Aquele que faz o mal, comece a entender como fazer o bem, se fortalecer para fazer o bem. E aí ele fala, por isso, vim depois, 18, vim depois e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão o quê? Se isso que está acontecendo com você, meu irmão, se isso que está acontecendo com essa igreja, creio que nessa igreja até que não estão fazendo assim, mas alguns podem estar fazendo, é tempo de arrazoar. É tempo de abrir o coração. É tempo de se arrepender. É tempo de abrir a boca e falar com Deus. É tempo de mudança. É tempo de decisão no teu, lá dentro do teu íntimo, e dizer, eu não quero mais participar dos cultos assim. Eu não quero bater ponto. Eu quero mais do que bater ponto. Eu quero chegar à presença de Deus. Eu quero mais do que chegar à presença de Deus. Eu quero que Deus me fale o que eu preciso ser transformado.
E aí eu vou buscar ser fortalecido e vou me transformar e vou crescer gradativamente para que eu seja agradável a Deus, uma oferta agradável, santa e agradável a Deus. Para que Ele possa se alegrar, para que Ele possa derramar da vida dEle, das bênçãos dEle, sobre esse lugar, sobre o meu lar. Porque eu sou intercessor no meu lar, então eu posso abençoar meus filhos através da minha vida. Eu posso abençoar meu cônjuge através da minha vida. Ao invés de fechar o coração, que está tudo dando errado, e ficar revoltado com Deus, não faça isso. Venha, adore a Ele, abra o coração, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai modificar a tua vida, mas é necessário uma oferta, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você é uma dessas pessoas, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, que eu quero orar por você. Se todo culto é igual para você, tem coisa errada. O coração está fechado. Ou o coração está dividido, prioridade é outra. Deus não quer um culto ritual, um culto hipócrita. Hipócrita é quando o coração está diferente dos teus atos. Pai, eu te peço agora, fala aos meus irmãos. Foi aberto, ainda não acabou não, mas tudo bem. Foi aberto, corações se abriram, Pai. E nós como igreja precisamos de um puxão de orelha assim, Pai. Precisamos modificar a nossa forma de te servir, de te adorar. É com todo o nosso ser, não só o corpo, não só a mente, mas o nosso coração, o nosso ser, Pai. Tu és digno disso. Aceita o pedido de perdão dos meus irmãos. E eu me uno a eles, Pai. Eu também peço, porque às vezes a luta é grande e a gente vem e faz de forma mecânica. Mas nós não queremos mais isso, Senhor. Que Teu sangue seja derramado sobre nós. Que venha o perdão. Que Tu capacites essa igreja a apresentar a Ti uma oferta agradável, Pai. Espírito do Senhor, passeia. Arabaxaia, daia, dalabassara, dai. Quebra o peso das minhas palavras. E vem com Teu amor e Tua frase, Tua palavra. Falar ao íntimo do coração. Aquele que está distraído, desconectado. Que Tu venhas conectar agora. Traz agora, Pai. Agora, o nosso desafio é apresentar um culto agradável a Deus. E nós vamos fazer isso agora. O teu corpo já está presente. Então, o primeiro passo é, comece a fixar a tua mente em Deus agora. A reconhecer quem Ele é. Deixe esses pensamentos entrarem agora. Comece a pensar na grandeza dEle. Na santidade dEle. Na majestade dEle. Começa a pensar que tudo veio dEle, foi feito por Ele e para Ele. Começa a pensar na obra maravilhosa que Ele fez na cruz por amor a ti. Começa a pensar agora que Ele está aqui,
que a presença santa dele está aqui. E ele, como de braços abertos, dizendo como Jesus: vinde a mim agora. Mas venha com todo o teu ser. Fixamente. E agora começa a abrir o teu coração. Pensando nesse Deus maravilhoso, refletindo sobre a grandeza e o amor dele. Abre o coração agora. E se veja apresentando o teu corpo, o teu ser se aproximando dele pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue maravilhoso. E faça isso com o coração sincero. Senhor, é isso que eu quero, ainda que esteja difícil, ainda que haja alguns impedimentos na tua alma, diga: Senhor, me ajuda, hoje eu quero chegar à tua presença, hoje eu quero abrir o meu coração, hoje eu quero fazer aquilo para o qual fui chamado, que é te adorar. Você já abriu a mente, já fixou a mente, abriu o coração. Agora o profundo do teu ser tem uma decisão a tomar. A decisão de entregar, de apresentar. A decisão de oferecer a Deus todo o seu ser, toda a sua vida. Alguns ainda não estão em condição de fazer isso, mas já estão em condição de entregar mais uma área da sua vida. A área financeira, a área sentimental, a área profissional, e dizer: é tua, Senhor. Eu confio em ti, eu vou seguir a tua palavra. E tu has de me abençoar. Eu sei, o que eu quero hoje é te ofertar, meu Pai. Vem, diz o Senhor. E vem com o coração sincero. Traz os teus problemas. Traz as tuas feridas. Traz as tuas inquietações. Traz as tuas necessidades. Traz os teus desejos. Traz os teus planos. E coloca no altar de Deus. Traz tudo o que tu és. Você que diz: eu quero isso, eu entrego. Lute com o teu interior agora. Você que tem dúvidas, traga com as dúvidas mesmo. Senhor, se realmente a tua palavra é verdadeira, eu entrego. Se não é, estou fora. Deus está falando com muitas pessoas que precisam largar, entregar, parar de controlar e deixar que Deus faça. Ter medo de obedecer, achando que vai dar errado. Não, Deus vai fazer. Deus é fiel. Deus é criador dos céus e da terra. O que é a tua provisão para Ele? Aleluias. Aquele que diz: eu quero, eu decido de todo o meu coração entregar uma oferta agradável ao Senhor, fica de pé. Fica de pé, mas com os olhos fechados, com a mão levantada. Aleluia. A tua mente, o teu coração, a tua vontade já está entregue nas mãos do Senhor. Aleluia. Só falta uma coisa agora: a sua boca ser usada. Começa a expressar o teu louvor. Começa a agradecer o teu Deus. Começa a engrandecer o teu Deus. Não basta o interior, expressa com palavras. Deus espera esse culto racional. Deus espera isso de você. Agradece tudo que Ele é. Agradece por tudo que Ele tem feito. Agradece por tudo que Ele tem te dado. Agradece.
Se não sabe o que falar, fale aleluia. Mas você tem tanta coisa a agradecer, pelo sopro de vida, por estar aqui hoje, pela tua família, pela tua casa, pelo alimento de cada dia, pelo Espírito Santo que habita dentro de você, por esse dia maravilhoso na casa dele. Tu és maravilhoso, tu és fiel, tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de todo louvor. Não há Deus igual a ti, Senhor. A tua majestade é incomparável, a tua grandeza, a tua mente, Pai, não podemos nem perceber. O teu conhecimento, ó riqueza de conhecimento e sabedoria. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Tu és santo, santo, santo. Tu és o Santo de Israel. Tu és o Deus poderoso, que jamais perdeu uma batalha. Oh, Rabarabasá. Tu és maravilhoso, Tu és, Senhor. A Tua glória, a Tua glória, a Tua presença. Perto quero estar. Diga isso para Ele. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Oferta agora. Oferta agora. quero te ofertar. É pouco, é muito pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Aleluia. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Eu me tornei. Te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias, Adorarei. adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias, Adorarei. adorarei somente a ti, Jesus. A igreja, perto quero estar. A igreja. Faça disso uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Foi para isso que você foi criado. Tudo que é em mim. Eu quero te ofertar. Eu sei que é muito pouco, Senhor. Oh, glórias.
sou apenas servo. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei. Aleluia, aleluia. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Não bata palma, feche seus olhos. Não bata palma, feche seus olhos. Senhor, o teu povo tentou, Pai. Fizemos aquilo que está no nosso nível de conhecimento. Cada um dentro das suas limitações, Senhor. Tentou chegar até a Ti como uma oferta agradável. Que Tu tenha se agradado nesse culto, Pai. Que Tu tenha se agradado de nossas vidas. Sabemos que é muito pouco, Pai, perante ao que Tu tens nos dado. As Tuas misericórdias se renovam a cada dia. Eu te peço em primeiro lugar, Senhor, alcança agora Teus filhos. Lembra, Pai, eles colocaram diante de Ti as suas necessidades, feridas, frustrações, temores. Se derrama sobre eles. Abre portas para que eles entrem. Quebra cadeias que estavam, Pai, aprisionando cada um deles. Cura o corpo, cura a alma. Tu és o Deus que cura. Tu és o Jeová Rafá. Tem misericórdia dos teus filhos que clamam agora por cura. Vem e se derrama nesse lugar com óleo novo. Vem, Pai, com a tua Shekinah. Vem ter um encontro com o teu povo. Tu se deleita na presença deles. Vem, vem, vem. Libera teu espírito. Recebe agora a paz que excede todo o entendimento. Recebe a presença de Deus. Seja encorajado e fortalecido para continuar trilhando os caminhos do Senhor. E antes de irmos embora, Pai, eu quero te pedir por esse dia, desse país, Pai, que a tua vontade seja realizada, Pai, e que os ânimos não se exaltem, Pai, que não haja violência, seja qual for o resultado, que a tua vontade seja imperativa e abençoadora nesse nosso país, Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que nós queremos, Pai.
Misericórdia sobre nossos erros, Pai. Misericórdia sobre os erros da igreja, do governo, de cada um de nós. Perdão, Pai. E leva-nos em segurança aos nossos lares. No nome de Jesus. Dá a mão para o seu irmão. Hoje a cidade ali, Copacabana, vai estar dividida em 2 polos. Um pró-impeachment e outro contra-impeachment. Eu tenho um pedido para os irmãos. Antes de você ser pró-impeachment ou contra-impeachment, você é pró-Jesus. Não deixe que a violência, os ânimos exaltados venham te influenciar. Antes de ser brasileiro, eu sou patriota. Mas antes de ser brasileiro, eu sou cristão. Um dia eu posso trocar de nacionalidade, mas eu não posso largar Cristo nunca mais. Por favor, irmãos, que seja tudo na paz. Vamos respeitar uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. Vamos respeitar as autoridades, como o Senhor nos ensinou. E o que vier, virá com o carimbo e governo de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!